Olá pessoal, sou professora Geovália do IFMG Campus São João Evangelista e no vídeo de hoje vou explicar para vocês como fazer a instalação do Ubuntu Server versão 20.04. Então vamos lá, a primeira coisa, nós vamos fazer a instalação numa máquina virtual. Então para fazer a virtualização a gente vai utilizar um programinha da Oracle, que é o VirtualBox. Então, eu já tenho ele aqui instalado na minha máquina. Então, vamos lá. Para poder criar a máquina virtual, eu vou lá em Máquina, Novo. Vou colocar o nome da máquina, vai ser Ubuntu Server. Quando eu coloco Ubuntu, observe aqui embaixo se a versão aparece de 64 bits, que a versão que a gente vai instalar é 64 bits mesmo. Então, posso clicar em próximo. Aqui é o tamanho da memória RAM, né? O tamanho que eu vou utilizar. Então, pode ser de 1 GB mesmo, que é 1024 MB. Posso ir para o próximo. Aqui, se eu quero criar um disco virtual, né? Agora é o que a gente quer. Vamos clicar em criar. E a próxima etapa é o tipo de arquivo do disco. O tipo que a gente vai utilizar é esse tipo VDI mesmo, que é típico, né? Do VirtualBox. Clique em próximo. Aqui está perguntando como que vai ser o armazenamento no disco rígido. Vou colocar de forma dinâmica, né? A primeira opção. Só clicar em próximo. E aqui ele está me perguntando qual que é o tamanho do meu disco rígido que eu vou criar, um disco virtual. Então eu vou deixar, né, aquilo que já está sugerido pelo próprio software, que é 10 GB. Vou clicar em criar. Minha máquina virtual está pronta, porém eu ainda não coloquei o arquivo de inicialização. Então vamos lá, vou clicar lá em configurações. Aí em configurações nós temos essas guias e nós vamos passar em alguma delas. A primeira, né, nós já definimos o nome e a versão. Se a gente quiser alterar, pode alterar aqui. A segunda, que é em sistema, está o tamanho da memória RAM que nós definimos. E aqui a ordem de boot, ou seja, a ordem de inicialização. Como nós não usamos mais disquete, eu vou desmarcar essa opção, tá ok? Monitor, monitor geralmente 16 MB mesmo, conforme, né, a sugestão do software. E aqui na controladora gráfica, aqui tá, né, máquina virtual com opção SVGA, que é a opção onde utiliza o padrão de cores com maior quantidade de cores. Eu posso colocar na máquina virtual ou eu posso colocar aqui no VirtualBox. Vou colocar nessa última opção, olha, controladora gráfica para o VirtualBox. Não vou clicar em aceleração 3D, mas se quiser, né, acelerar. E vamos aí para a parte de armazenamento. Na parte de armazenamento eu tenho aqui a imagem, né, da controladora SATA que foi criado e um disco virtual, porém esse disco está vazio. Então nesse disco vazio é que eu vou inserir a imagem, né, que eu vou utilizar para fazer a instalação do Ubuntu Server. Então para fazer isso eu tenho que ter o arquivo de instalação. Vou mostrar para vocês onde que a gente baixa esse arquivo. Vou colocar aqui, ó, Ubuntu. Vou colocar aqui download. A ISO, aqui já tá até aqui escrito, ó, download da ISO do Ubuntu 20.04 Server. E aí vocês vão procurar essa versão que é LTS, que é a versão, né, gente, onde a gente tem um suporte de maior tempo, né? Mais do que 6 meses de suporte. Então, aqui já vai aparecer, olha, esse site, né? Que é o site do Ubuntu mesmo. E aí eu tenho aqui, ó, imagem para desktop e imagem para servidor. Eu quero imagem para servidor. Então, vou clicar aqui nesse link. E aí, observe que já está baixando o arquivo lá na minha pastinha de downloads. Posso dar uma olhadinha aqui, ó, em downloads, já tá baixando o arquivo, tá? Só que eu já tenho esse arquivo, quem não tem ele vai baixar e depois vocês podem transferir esse arquivo para alguma das pastas do seu computador. No meu caso aqui, a minha já está numa pasta definida.
Então, vou voltar lá no VirtualBox e agora eu vou pegar esse arquivo, olha. Para eu pegar, ó, marco, né, o disco rígido vazio, vou lá em selecionar arquivo e aí eu procuro esse arquivo dentro da minha máquina. Imagem aqui, ó, 20.04.3. Clico em abrir, vou dar OK e agora eu já posso inicializar essa máquina para eu começar a fazer a instalação do meu Ubuntu Server 20.04.3. Estou aguardando enquanto a instalação não é iniciada. E aí, gente, a instalação é iniciada, né, com essa telinha, onde nós selecionamos o tipo de língua que nós vamos utilizar para a instalação. Como não tem a língua portuguesa, a gente vai usar o inglês mesmo, então basta eu dar Enter. Bem, nessa tela, ele está me informando que tem uma instalação atualizada disponível, né? Uma versão que é a 21.08.2, né? Na primeira frase está me dizendo isso. Então, eu vou colocar que eu vou continuar sem fazer atualização, porque eu quero usar mesmo a versão 20.04.3. Então, dou Enter. Aqui é a configuração do teclado. Então, eu vou e uso a teclinha Tab do teclado para me procurar aqui a língua portuguesa. E aqui, olha, quando eu vou lá no layout do teclado, eu dou Enter para mim poder procurar a língua portuguesa. E aqui, gente, eu uso setinha para baixo mesmo. Demora um pouquinho para achar. Olha lá, português do Brasil. A variação é português do Brasil mesmo. Se eu quiser identificar o meu teclado, né, eu posso ir com o Tab, pedir para identificar o teclado. Aí eu dou OK. E aí ele vai me perguntar se eu tenho alguma dessas teclas que estão disponíveis. Então, a primeira tecla lá, olha, por exemplo, é o parêntese. Aí eu venho aqui e aperto o parêntese. Aperto R. E aí ele pergunta, o seu teclado tem o S, seria parecendo um cifrão. Eu vou colocar aqui não. O E acentuado? Não. Cedilha? O meu tem, então eu dou IS. E aí ele fala que foi feito, né, a autodetecção do tipo de teclado. Então, meu teclado é mesmo português do Brasil com a variante português do Brasil. Só dá OK. E aqui na próxima tela, eu vou para a opção Done, que significa feito. E vamos agora para a próxima tela. Nessa tela aqui, é a tela sobre as conexões de rede. Então, no Ubuntu, né, a placa de rede, ela é, né, definida, o nome dela como ENP0S3. E na frente é o tipo, que é Ethernet. Então, observa que ela já tem uma sugestão de configuração, que é para utilização, né, dessa máquina como um servidor DHCP. Né, DHCP versão 4, que é a versão, né, de IP que a gente utiliza 32 bits. Então, ele está me dando aqui uma sugestão de IP para essa máquina com a máscara de rede /24. Máscara de rede /24, né, gente? É aquela máscara 255.255.255.0, que é uma rede de classe C. Mas, enfim, essas configurações aqui eu posso deixar como está sugerido e configurar depois, ou se eu quiser, eu já posso colocar um IP para essa placa, um IP manual. Se eu quiser colocar um IP manual, basta eu dar Enter e aí ir aqui na opção Editar IPv4, tá? Só que eu não vou configurar agora, isso vai ser no próximo vídeo. Então, eu vou dar um ESC aqui, olha, deixar como está sugerido e clicar lá em Feito e ir para a próxima tela. Nessa tela, pede para mim configurar o proxy. Eu ainda não criei nenhum tipo de servidor web, não fiz nenhuma configuração, então eu posso clicar para a próxima tela. Aqui seria, né, qual é o site de arquivo, né, do Ubuntu Server. Então, eu vou deixar o site do fabricante mesmo e vou para a próxima tela. Nessa tela, está perguntando sobre a configuração do armazenamento. Né? Então, aqui já vem marcado como uma sugestão da instalação
que eu uso o disco na sua totalidade. Então, o disco virtual que foi criado, né, que é um disco com 10 GB, se eu vou usar ele na totalidade, eu deixo marcadinho. Então, eu vou deixar aqui todas as configurações padrões da instalação, olha. E vou para a próxima tela. Essa telinha, observem que ele me mostra como que vai ser a montagem desse disco virtual que eu vou usar na totalidade, como foi descrito na tela anterior. Então, aqui está dizendo, olha, que 8.99 eu vou usar para essa máquina virtual, lógica, e 1 GB para uma nova partição. Eu vou deixar do jeito que está sugerido, né? Não vou alterar nada, então eu clico em feito, e aí eu vou para essa tela. Essa tela aqui, o que ele está me perguntando? Olha, você quer confirmar a destruição dessa ação? Tipo assim, você quer confirmar aquela configuração que foi proposta, né, de 9 GB para ser a sua raiz e 1 GB para uma pasta? Tá correto isso? Você confirma isso? Se tiver ok, só clicar em confirmar. No meu caso, como eu tenho certeza, eu vou aqui clicar em continuar. Ele coloca em vermelhinho, né? Porque vai destruir toda a configuração. Se eu quiser mudar depois não tem jeito, então eu vou clicar em continuar. E aí ele já começa a criar a montagem do disco. Nessa telinha, ele está me perguntando, né, qual é o meu perfil de configuração. Então eu vou criar meu perfil. Qual que é meu nome? Geovalha. Qual que vai ser o nome do meu servidor? Eu vou colocar SRV, que é padrão para servidor. CRV Linux, e aí eu posso colocar um número que eu vou dar para vocês em sala de aula. O meu aqui vai ser 10. Bem, esse username aqui é o nome de login, né, para eu logar na rede. Eu gosto de colocar o nome administrador, que aí eu lembro que é um login específico para eu poder alterar configurações de rede nessa máquina. A senha eu vou colocar aqui redes2@2022. Isso, depois de digitar a senha, uso o Tab e vou para a próxima tela. Nessa tela ele está perguntando se eu desejo instalar um protocolo para acesso remoto, que é o SSH. Então, eu vou marcar aqui que eu quero instalar. Para eu marcar, gente, é só dar o Enter, tá? E aí, ele está perguntando se eu quero importar a identidade do SSH. Não vou dizer que eu vou importar, mas eu vou deixar já instaladinho. Clico, então, em Feito e vou para a próxima tela. Aqui, esse eu quero já fazer a instalação de algum pacote de um serviço, né, de servidor. Então, por exemplo, esse computador, né, essa máquina virtual que a gente está criando, ela vai ser o nosso servidor de rede. Ele pode ter também outras funções, como servidor de arquivo, como servidor DNS, como servidor DHCP, e aí eu posso já marcando, né, as pastas, os pacotes, né, que estão relacionados com essas funções. Eu vou deixar isso para instalar depois, né? Por enquanto nessa aula é só fazer a instalação sem nenhum pacote instalado. Então aqui, olha, já posso clicar lá em Feito e ir para a próxima tela. Aí nessa tela ele vai começar, né, a fazer a instalação conforme as configurações que nós já criamos. Bem, pessoal, a instalação, né, está completa, que apareceu a mensagem lá em cima, e aí nós vamos marcar a opção para fazer a reinicialização do sistema agora. Aí eu clico, né, essa opção, dou Enter. Ele está falando que deu um erro aqui, olha, porque eu estou com CD no Drive. Basta dar Enter, que aí é como se eu tivesse tirado o CD-ROM do Drive para poder, né, iniciar o boot pelo próprio sistema, pelo próprio disco rígido. No caso da virtualização, né,
pela própria máquina virtual. E aí ele está me pedindo login, ó. Então, o meu login é administrador, a minha senha, redes2@2022. Não aparece a senha na hora que digita, tá, pessoal? Tem que digitar e dar enter. E aí, gente, eu já tô, né, com o sistema instalado e meu prompt disponível para começar os primeiros comandos. Então, a gente vai dar um comandinho agora, que é o comandinho sudo su, que eu vou dizer para a máquina que eu vou entrar com o usuário root, que é também chamado superusuário. Então, sudo su, aí ele vai e me pede qual que é a senha desse superusuário. A senha é a mesma que a gente já está usando, mas é só para mostrar que mudou o perfil de configuração. Bem, não sei se vocês observaram, mas o prompt mudou. Antes estava SRV Linux 10 no final e agora aparece root lá no início. Esse root significa que eu estou agora logado com o usuário root, né, com o superusuário. Então, pessoal, esse vídeo chegou ao fim e até a próxima aula.